Queridos irmãos, todos que fazem o Centro Espírita, o Caminho da Luz, todos os nossos irmãos queridos, amigos espirituais, todos aqueles que fazem parte do movimento espírita, sejam todos muito bem-vindos a uma palestra, a mais um momento de aprendizado, a mais um momento de encontro com Cristo, de encontro com a Boa Nova, de encontro com as palavras e com as ações, os exemplos transformadores em nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para a gente falar, para a gente conversar, para a gente aprender, para falar e escutar sobre a paciência, esse elemento, esse ativo que está em falta nas nossas vidas, esse elemento que nós precisamos cultivar cada vez mais em nossos corações. Estamos vivendo uma vida tão agitada, uma vida tão corrida, estamos acostumados à velocidade da internet e esquecemos que muitas e muitas vezes a velocidade de Deus não é a mesma daquela que nós supomos gostar. Para tudo há um momento, para tudo há uma hora. E nós precisamos aprender a vivenciar as nossas dores, as nossas angústias, a passar pelas nossas dificuldades com paciência. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas para que nós possamos iniciar a nossa palestra, o nosso evangelho, o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Vamos cerrar os nossos olhos aí, vocês, eu aqui, conectados todos através do pensamento, através da boa vontade. E rogar a Deus a paz, o amor e a harmonia tão necessárias nos dias de hoje. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, de poder aprender um pouco mais, de poder despressurizar as dores do nosso coração. Ó Senhor Deus, obrigado por tudo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos exemplos dados, obrigado pela assistência prestada, obrigado, Senhor, por tudo que temos, pelo nosso lar, pela nossa refeição, pela nossa vida, pela oportunidade de vivenciar as dores, as provas, as expiações. Obrigado, Senhor. E desta forma te rogamos a paz e a harmonia necessárias para o entendimento e transformação na noite de hoje. Meus irmãos, vamos começar. Eu trouxe aqui alguns textos, alguns trechos. Eu vou ler alguns deles. Peço aí licença a todos vocês para que nós possamos fazer esses momentos de aprendizado, de leitura, que para mim sempre é um convite à reflexão e que nos serve também como base para o nosso estudo. Então, nós estamos iniciando aqui essa noite trazendo o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, em que ele vai falar exatamente sobre a paciência. Esse capítulo, que foi escrito por um espírito amigo em 1862 e que nós tivemos através de algumas informações espíritas, que se tratava do espírito de Joana de Ângeles, na hora e no momento em que ela faz esse trecho, essa parte, ela fala da paciência. Também traremos aqui hoje um livro psicografado pelo nosso Divaldo Franco, exatamente pelo espírito da Joana de Ângeles, na qual ela fala também sobre a paciência. O livro chama-se Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então vamos iniciar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
Nós estamos fugindo da dor. Nós queremos nos isentar da dor. Nós não queremos passar pelo difícil caminho que dói, que machuca, que incomoda. Mas aqui, em todo o Evangelho, em toda a vida de Jesus, em todos os ensinamentos, fica claro que a dor ela é necessária para a nossa depuração. Ela é necessária para vivenciarmos as nossas faltas, os nossos defeitos, os nossos erros que nós cometemos nesta vida e sim, nas vidas que antecederam. Então ela fala, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não vos aflinjais. Nossa, todos nós nos tornamos aflitos diante da dor, não é verdade? Todos nós, quando estamos passando pelas nossas, dificuldades, muitas vezes, nos tornamos aflitos. Quando a palavra é clara, a instrução fala o contrário, não vos aflinjais. Mas existe uma razão para tudo isso. A minha aflição diante da dor, ela vem da falta de algo, da falta de uma confiança, da falta de uma crença, da falta de fé. A fé que aqui nós observamos como sendo um manancial da qual derivam vários e vários sentimentos, a paciência é uma delas. Pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Meus irmãos, quais foram os débitos amealhados por nós diante das nossas faltas em vidas pretéritas? Quantos? Nós não sabemos. Nós temos a misericórdia de não conhecer quem nós fomos, de não lembrar todos os nossos erros, de não recordar os males, os danos que nós vivenciamos em vidas outras. Mas a grande verdade é que nós estamos inseridos em um mundo de provas e expiações, um mundo na qual precisamos enfrentar, precisamos sublimar, precisamos atravessar. É uma longa jornada, uma longa travessia, mas é exatamente ela que nos permitirá chegar ao reino de Deus, que nos permitirá limpar as nossas vestes. Estamos carregando vestes ainda muito sujas, e é exatamente o nosso percorrer nessa vida. É exatamente o percurso bem feito, bem suportado, através da nossa paciência, da nossa resiliência, através do suporte que nós temos, através da luta contínua, mesmo diante do sofrimento, das adversidades, que está limpando as nossas vestes. Nós estamos imprimindo o ticket do céu. E esse ticket, ele é impresso cada vez que nós depuramos um pouco mais. Cada vez que nós, então, nos entregamos um pouco mais. Cada vez que nós sabemos passar pelo sofrimento e desenvolver a nossa paciência um pouco mais. O que estávamos pensando? O que estamos pensando? Queremos uma vida de plena satisfação e felicidade? Precisamos, então, merecer esta vida. E é por isso que nós, então, enfrentamos tantas dores, tantos sofrimentos, e neste enfrentamento estamos galgando e construindo um coração mais limpo,
um olhar mais apurado, mais sensível, que nos permitirá viver momentos, planos, amizades mais serenas, mais evoluídas no plano espiritual. Tem uma história que eu acho que está muito relacionado com isso que nós vamos falar aqui hoje, que é a paciência. Uma história que é psicografada pelo Chico Xavier no livro Pontos e Contos do Espírito Irmão X. E essa história chama-se O Acidente Providencial, capítulo 7. Onde ele conta a história do Martinho Souza, um rapaz inteligente, um rapaz muito culto, mas excessivamente confiado a ideias fixas. Nessa história, na qual eu resumo, conta então que Martinho, ele foi se deixando levar pelas teias da obsessão. O tempo passou, as circunstâncias foram se agravando, as obsessões então foram tomando cada vez mais corpo do Martinho. E o Martinho, ele estava então agora quase que entregue a esta circunstância, a este quadro obsessivo muito severo, na qual o próprio corpo biológico já estava sofrendo distúrbios pancreáticos, distúrbios vitamínicos. O Martinho, portanto, sempre se negando a admitir que talvez algo de não material, algo oculto estivesse ali com ele, retrucava a todos, explicando a sua condição unicamente do ponto de vista biológico. É óbvio que a equipe que estava tentando assistir o Martinho utilizou de vários e vários recursos, inclusive buscando a assistência de amigos, de parentes próximos, de vizinhos que pudessem, então, vir até o Martinho orientando-o, oferecendo a palavra espírita, discutindo sobre outras realidades que não apenas as do corpo físico. Irmãos que se colocavam, intuído pelos amigos espirituais, para propor as leituras dos textos educativos para o Martinho, e o Martinho, sempre muito resistente, estava então dispensando todas elas. Eis que certo dia, os espíritos obsessores então chegam para o Martinho e incutem na cabeça dele de que seria muito bacana que o mesmo subisse até uma copa muito alta de uma árvore próxima, que encontrava-se no jardim de casa, para que lá em cima ele tivesse um momento de maior clareza, na qual ele pudesse respirar um ar mais puro e, por que não, a partir daí, estar mais próximo à cura das suas próprias angústias e, enfim, problemas físicos. Então o Martinho, ele escuta essa sugestão, que é uma sugestão muito nociva, porque o intuito dos espíritos obsessores era, uma vez que o Martinho chegasse lá em cima, empurrá-lo lá de cima. De alguma maneira favorecer uma queda do Martinho. Então, os amigos espirituais, os guias e mentores que então assistiam o Martinho, buscaram a direção, porque assim também é no mundo espiritual. Existe, assim como aqui, uma direção, coordenadores que cuidam, que orientam. Então esse diretor, esse coordenador explicou para todos aqueles que estavam então tentando ajudar, dizendo da seguinte forma: olha, nós estamos aqui tentando, estamos falando, mas o Martinho, ele está completamente entregue, ele não quer ouvir, ele não quer nos escutar. Talvez, essa queda do Martinho sirva para de alguma forma fazê-lo despertar. E aqui eu quero pontuar a paciência dos amigos espirituais que estiveram ao lado do Martinho, abnegadamente, buscando auxiliá-lo, buscando cuidá-lo,
Tanto tempo se passou, meses a fio, e eles não desistiam do Martinho. Em momento, então, mais dramático, buscam a direção, a coordenação, alguém que pudesse interceder ou fazer algo a mais. E recebe, então, esta mensagem, que, para todos nós, é uma mensagem que incita a paciência. Quantos de nós não estamos no momento passando pelas dores e dificuldades e então rogamos a Deus, rogamos aos espíritos amigos que tudo aquilo passe, que tudo aquilo chegue a um fim, quando na verdade talvez o que nós estejamos precisando é passar por este momento, é realmente viver estas dores, para que possamos nos limpar, para que possamos aprender, para que possamos provar a nossa fé, provar a nossa paciência, provar a nossa resiliência. Voltando à história do Martinho, acontece como planejado. O Martinho sobe e ao raiar do dia o Martinho cai. Ao chão, o Martinho é socorrido pelos seus familiares, é socorrido pelos vizinhos próximos. Fratura as duas pernas, engessa as duas pernas e, portanto, agora, com as pernas engessadas, agora que o Martinho não tinha mais o que fazer, ele acaba, então, aceitando ouvir as palavras de Deus, ouvir a instrução divina do Espiritismo. E neste momento, todos os irmãos obsessores acabam, portanto, sendo doutrinados. E Martinho, diante dessa circunstância, se livra do quadro que estava o tendo. Olha só que legal! Acidente providencial. Foi um acidente, mas foi necessário. Quantas e quantas vezes nós não somos o Martinho, que estamos tapando os ouvidos para os nossos mentores, para os nossos instrutores, para a nossa própria consciência, e precisamos então passar pelos momentos de sofrimento e de dor para aprender, para vivenciar, para naquele momento ouvir, para provar, meus irmãos. Como que nós provamos? Como que nós confiamos? A confiança, ela exige resultado. Para confiar, preciso eu saber que funciona. E como que nós, portanto, podemos confiar? Como nós podemos colher os resultados? A partir do momento que nós tentamos, a partir do momento que nós enfrentamos, a partir do momento que nós vivemos. Passar pelas circunstâncias maliciosas da vida, pelos sofrimentos da vida, nos mostra que tudo passa. E se tudo passa, eu posso, numa segunda vez, numa próxima vez, demonstrar, então, a minha confiança. A minha confiança nas ajudas que nos são dadas, a confiança em Deus que me assiste, um Deus que tudo sabe, um Deus que regula o cair de uma folha, quanto mais a nossa própria vida. Muito bem, então aqui vai dizendo que então nós devemos ser pacientes e que a paciência ela também é uma caridade. Aqui eu quero fazer uma pontuação. Quando falamos em paciência, precisamos entender que nós temos uma paciência que pode ser direcionada ao outro, como por exemplo, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos e amigos, familiares que não são do meu agrado, amigos que não são tão amigos assim, e que muitas vezes acabam nos machucando. Ainda assim, tende paciência com essas pessoas. Lembra que todos nós só damos o melhor que temos. Todos nós só damos o melhor que temos. E quando esse melhor ainda é ruim, é porque esse indivíduo ainda não encontrou, ainda não desenvolveu
a mesma maturidade espiritual, moral que talvez você tenha. Tende paciência para com os outros. A caridade que nós realizamos, ofertando um pouco daquilo que nós temos, ou mesmo dando o nosso excesso, é uma caridade muito fácil. A maior caridade, como muito bem colocou aqui, é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. E para nos porem à prova a paciência. Não é fácil. Não é fácil. Nós achamos que ter paciência, que ter fé, que ter resiliência nos isenta da dor, nos isenta do sofrimento. Eu vou ter paciência porque aí eu não vou sofrer. Eu vou ter resiliência porque aí eu não vou sofrer. Eu vou ter fé, porque se eu tiver fé, eu não vou sentir dor. Não, não é dessa forma. As circunstâncias nos acontecem. Primeiro nós precisamos compreender. E depois que compreendemos as circunstâncias, precisamos aceitar. Depois que nós aceitamos essas circunstâncias, estamos prontos para agir. Nós nos preocupamos mais do que nos ocupamos. Quando chega a preocupação para todos nós, o que nós fazemos? Normalmente nos entregamos a ela e permanecemos preocupados, quando precisávamos então nos ocupar, realizando atitudes, ações, buscando exemplos oportunos que me auxiliassem a resolver tais circunstâncias. Jesus foi o nosso modelo, é o nosso modelo. Jesus não veio aqui para que nós colocássemos como divindade a ser adorada. Jesus veio aqui para que nós pudéssemos aprender a conduta a ser seguida. Jesus foi o maior exemplo de um homem paciente. Jesus soube esperar o momento oportuno para trazer as instruções necessárias. Jesus não agiu como nós agimos. Às vezes temos uma informação delicada, uma informação que fala sobre outro, mas ficamos coçando a língua para contar para o nosso melhor amigo, para os nossos familiares aquela informação. Muitas vezes sem que o outro estivesse pronto ou preparado para ouvi-la. Jesus soube esperar o momento oportuno. Jesus esperou, por exemplo, que todo o andamento que estava sendo colocado, o andamento, as instruções, as profecias, ele soube esperar. Que o Batista o reconhecesse como filho de Deus, para que ele pudesse então expor a boa nova, para que ele pudesse então iniciar o seu trabalho público de ensinamento, de instrução, de orientação. Jesus soube esperar os momentos valiosos da exemplificação junto ao seu apostolado para ensinar-lhes coisas que ele poderia ter dito desde o começo, mas ele preferiu calar-se em momento oportuno e ensinar. E ainda mais, naquela época, nos disse que não tinha como abrir a realidade toda em 100%. E que nós, então, nos prepararíamos para receber o nosso Evangelho, a Boa Nova, que vem em nova roupagem, nos esclarecendo a todos nós, indivíduos mais intelectualizados. Jesus foi o maior exemplo da paciência. Jesus colhia e acolhia todos os indivíduos que chegavam até ele com dores,
dores de alma, com sofrimentos profundos, e hora nenhuma Jesus os fez se isentar da necessidade de vivenciar tais momentos. Maria de Magdala, por exemplo, penou até os últimos dias de vida, mas ela já havia encontrado o Senhor, já havia construído dentro, no âmago da sua alma, do seu coração, a boa nova, o reino de Deus. Isso não fez com que ela deixasse de passar por provações, por sofrimentos, mas eram os sofrimentos que cada vez mais provavam a fé dela. Nós, quando estamos passando pelas dificuldades, queremos titubear. Eu também sou assim. Todos nós ainda carregamos as nossas fragilidades, as nossas incongruências, as nossas faltas e falhas. Mas estamos aqui para aprender. E se nós estamos aqui para aprender, é preciso entender que a paciência, ela deve ser construída na vida do homem, na vida do ser humano, na vida das mulheres, homens e mulheres. E como que nós construímos a paciência? Através da prática, através do hábito, através da repetição. Quantas coisas no nosso dia não acontecem que nós poderíamos testar a nossa paciência, mas às vezes não testamos. Às vezes é o irmão que atravessa a nossa frente e nós então retrucamos, ao invés de se manter calmos, ao invés de se manter pacientes. Às vezes é uma palavra da nossa esposa, do nosso esposo, que chegou atravessada, que magoou, que chateou, e que muitas vezes nós então retrucamos. Falamos a todo custo, falamos da mesma forma, devolvemos na mesma moeda. Faltou paciência. A paciência para reconhecer que o outro não estava num bom dia, que o outro estava carregando talvez um peso muito pesado para as suas costas. Lembrem, nós só damos o que temos de melhor, e quando recebemos pedras, é porque o indivíduo carrega pedras. É porque o melhor que aquele indivíduo tem são pedras. E precisamos então sermos caridosos nesse sentido, sermos pacientes com os nossos irmãos. Assim como gostamos que os outros sejam pacientes com as nossas faltas. Já diz então a oração do Pai Nosso, essa oração magnífica que está à disposição de todos nós para relembrar os nossos lugares, os nossos papéis diante de Deus, diante do Divino. Então aqui, ainda no texto, ela fala que a vida ela é difícil e que ela mesma sabe, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas, de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos, elas são muito mais numerosas do que as dores. O fardo sempre parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, meus amigos. Ter paciência é um ato de coragem. A coragem de saber suportar, a coragem de saber enfrentar. O nosso querido Aurélio fala que paciência é o não perder a calma, é o suportar sem reclamar. Quando nós estamos suportando a dor do pé sem reclamar, a dor não vai embora. A dor continua. Nós ainda continuamos a sentir dor, mas nós estamos ali, resilientes.
A paciência, ele é um instrumento que se constrói quando nós então fazemos o que nós devemos fazer. E então entregamos a Jesus. E então deixamos nas mãos de Deus. Eu separei aqui um texto, um trecho do nosso livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24 e 25. Eu vou começar aqui do 25, vou falar do 25 e 26, quando ele diz assim: Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Olha, é claro que aqui existe um sentido muito alegórico, mas eu quero chamar a atenção de todos vocês que quando falamos em paciência, e a nossa irmã Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, nos traz como sendo a paciência, a ciência da paz. A ciência da paz é o estar em paz. Tenha paciência, esteja em paz. E quando nós falamos da paciência, nós reconhecemos então que é possível ter uma paciência, é necessário ter paciência para com o outro, mas também para as circunstâncias da vida, as circunstâncias que nos chegam. Muitos de nós somos acometidos por perdas, lutos dolorosos, doenças, circunstâncias externas nas quais nós não temos controle. E nestes momentos é preciso também cultivar a paciência. Essa paciência que combina com mais dois outros elementos: a fé e a esperança. Muitas vezes nós perdemos a nossa fé e, portanto, perdemos a esperança. E se não temos fé nem esperança, então nós também não temos como estarmos em paz. A paz é construída em todos nós a partir do momento que nós cumprimos com os nossos deveres, que nós nos mostramos firmes e fortes para lutar na vida, primordialmente na vida íntima, superando as nossas dificuldades, as nossas tendências, os nossos vícios. Quando nós então nos sentimos conscientemente alinhados com as leis divinas, que são leis imutáveis, como a lei da ação e reação, a lei da colheita, a lei do amor, nós então somos tomados por uma força que nos propele à frente. Nós somos então tomados de coragem. E para termos a paciência de enfrentar as circunstâncias, nós precisamos ter coragem. É necessário entender que a vida ela não vai acontecer como nós gostaríamos que ela acontecesse. A vida não vai acontecer como nós desenhamos. Ela acontece como precisa acontecer. O nosso problema é duvidar de quem criou. Quantas vezes nós duvidamos do outro? Nós vamos a um médico e quando ouvimos a sentença que não me é agradável, nós desconfiamos. Nós vamos a um arquiteto e quando ele faz um planejamento, faz uma planta e não sai como nós gostaríamos, nós desconfiamos da execução daquele arquiteto. Quando nós vamos a um determinado profissional, seja ele qual for, muitas vezes quando
o que ele fala não se alinha com a minha vontade, nós desconfiamos desse profissional. Mas nós não podemos desconfiar de Deus. Nós precisamos entender e aprender que Deus está no comando de tudo, que Deus está no controle de tudo e que mesmo nos momentos de sofrimento, que mesmo nos momentos de provação, nós estamos sendo assistidos por Ele. Através dos nossos mentores, dos nossos guias, estamos em prova. A nossa vida real não é esta vida. A nossa vida real é a vida espiritual. Nós estamos esquecidos disso. E por isso mesmo estamos trabalhando e vivendo e buscando apenas a realização do aqui e do agora. Que possamos olhar, como diz o Evangelho, para cima. Que possamos olhar, como diz o Evangelho, para Deus, para Jesus, reconhecendo a sua sabedoria, a sua bondade, o seu amor infinito, reconhecendo que tudo tem o seu tempo, que toda colheita tem a hora de colher e a hora de plantar. O que nós estamos colhendo, meus irmãos, é fruto da nossa plantação. Que tenhamos a força, que tenhamos a fé, que tenhamos a coragem de suportar, de vivenciar. Dói, continua doendo, mas é exatamente a nossa permanência, é exatamente a nossa construção, o nosso movimento, é exatamente a nossa vontade que vale a pena. É a nossa intencionalidade, pautada, suportada por Deus, que vale nestas horas. Muito bem, meus irmãos, muito bem. Nós chegamos então ao fim do nosso estudo, ao fim do nosso evangelho, da nossa discussão. E eu gostaria que todos guardassem a certeza de que Deus está olhando por todos nós. E se bater a dúvida, olha para a tua própria vida. Olha para os enfrentamentos, olha para as conquistas, olha para as sublimações, olha para aqueles que já te olharam com paciência. Um dia nós fomos crianças e os nossos pais tiveram paciência conosco, entendendo que todos nós estávamos em processo, estávamos em aprendizado e que não poderia se exigir mais do que poderíamos dar. Existem muitos irmãos que estão nessa condição, uma condição meramente infantil diante dos teus conhecimentos e que não podem dar mais do que já estão dando, mesmo que você assim desejasse. Mas se você guardar no coração que todos estamos em caminhada, que todos estamos aprendendo e evoluindo, você será paciente com esses indivíduos. Você guardará carinho mesmo assim por estes indivíduos e, portanto, você estará exercendo a caridade. E quando a vida nos chamar à superação, quando a vida nos convidar a trafegar em ruelas mais estreitas, mais áridas, que possamos guardar no coração que Deus estará conosco e, portanto, suportar serenamente, pacientemente, resilientemente as circunstâncias que nos chegam. Não será fácil, mas se nós tivermos a fé, se nós estivermos em contato com Ele, nós estaremos então aptos a ouvi-lo,
eles falam nos nossos ouvidos, eles falam aos nossos corações, mas o turbilhão de sentimentos, o turbilhão de ansiedade que muitas vezes nos chega, nos impede de ouvir a voz de Deus. Que possamos serenar, que a partir desta noite possamos serenar a nossa própria vida, entendendo que Deus está no controle de tudo e que nós estamos passando temporariamente pelas provas que precisamos. Vamos realizar a nossa prece para darmos por finalizado, elevando os nossos pensamentos, nos mantendo em sintonia e agradecendo a Deus por esse momento que nós tivemos de aproximação divina. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por todas as bênçãos que me são concedidas. Obrigado por todas as dores que me são dadas. E rogamos a Ti, Senhor, a misericórdia de termos a força do enfrentamento, que possamos superá-las com paciência, com resignação e com serenidade, estando então prontos para quando tudo chegar ao fim. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais que nos assistem, que estão ao nosso lado, nos auxiliando. Obrigado a Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, que afaga o nosso coração e que aquece a nossa alma. Assim seja, meus irmãos, que Deus, que a paz e que a misericórdia divina estejam com todos nós. Assim seja.